Um excelente domingo para você que está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil. Ultra Previdência está no ar. Em nome da Ultra Farma, está no coração da gente, da linha Cid Oliveira, suplementos, vitaminas e minerais. 6 lojas da Ultra Farma abertas neste domingo. Vem de carro, estacionamento gratuito. Vem de metrô, desceu, está na porta. Não é verdade? Ah, mas eu não estou em São Paulo. Não tem importância, não tem importância. Ultrafarma.com, de qualquer lugar do Brasil, você pede, recebe em casa, pagando muito mais barato. O mesmo preço da internet é o preço da loja, né? Lembrando que se você, claro, tiver medicamento com receita, a receita tem que ficar, evidentemente, então você tem que comparecer, claro, à Ultrafarma. Por isso, 6 lojas abertas neste domingo para te atender, tá bom? Estamos no Ultra Previdência, com o Dr. Márcio Coelho, mestre, advogado especializado em direito previdenciário, com uma história gigante, né? Numa carreira maravilhosa e dando essa oportunidade da gente, né, tirar um pouquinho desse conhecimento dele que é grande demais. Doutor Márcio, obrigado mais uma vez, viu? Carlos, muito obrigado pela oportunidade que você nos concede e vamos conversar um pouco sobre previdência social, algumas coisas sobre doença no trabalho. Vocês vão ter muito o que aprender, uma vez que o governo, infelizmente, não informa nada. E por isso nós estamos fazendo aqui um trabalho legal, inclusive sugestão do Dr. Márcio, porque nós temos um pente fino que está em andamento, né? Para, de repente, buscar lá um benefício que seja fraudado ou alguém que já melhorou, se recuperou e continua pagando. Tudo bem, a gente concorda que aí o INSS tem mesmo que tirar. Agora, tem muita gente que não está sabendo, e está lá recebendo o BPC, auxílio-doença, o BPC, benefício de prestação continuada, e por isso nós estamos batendo nessa tecla aqui todo domingo, porque até dezembro o governo deve mandar essas notificações. Mas acontece, de repente, você está assistindo, teu pai está... Mudou, vai receber a notificação no endereço errado, e aí não vai saber e vai ter o benefício cortado. E muitas vezes com direito, né, doutor Márcio? É verdade. O governo inicia uma nova operação Pente Fino e vai convocar nada mais, nada menos do que 800 mil pessoas que recebem BPC por deficiência ou que estão recebendo auxílio-doença. Dessas 800 mil convocações, o governo pretende cancelar nada mais, nada menos do que 400 mil benefícios, que, segundo ele, apresentariam irregularidade. Então, se você recebe BPC por deficiência ou recebe auxílio-doença e receber uma cartinha convocando para uma perícia, a nossa recomendação é que vá nessa perícia, porque se não for, o benefício será automaticamente cortado. Como você vai se defender dessa convocação? Como é que é isso? Como isso é feito? É simples. Vocês peçam um laudo médico atestando a presença das incapacidades que determinaram o recebimento desse LOA com menos de 30 dias e levem no dia da perícia. Defendam-se dessa forma. Quando o perito for avaliar, vocês apresentem o laudo, falam, olha, está aqui o laudo atestando a presença ainda da incapacidade que fundamentou o LOAS, BPC ou mesmo o auxílio-doença, né? Essa é a maneira que vocês terão de se defenderem legitimamente nessa perícia que vai ser feita. Isso é para aqueles que vão receber, claro, a notificação. Então, não se preocupem com antecipação, né? Não é que se preocupar com antecipação. Mas é sim de receberem, quando receberem a notificação, procurarem um médico para tirar um laudo atual e assim defenderem legitimamente a permanência do seu benefício. Aí, trabalho importante, todo domingo nós vamos estar batendo nessa tecla mesmo, porque é até dezembro. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem inclusive mandar aqui, né, no WhatsApp 11 9 17 43 2323. Nós já tivemos perguntas falando sobre isso, com dúvidas, mas a gente vai estar esclarecendo aqui, tá certo? E as perguntas que chegam, de todo o Brasil, a gente agradece, viu? A sua audiência no Brasil inteiro. Lembrando que essas perguntas, quando chegam no WhatsApp, a
já são respondidas imediatamente. E aqui, de repente, ficou alguma dúvida? Nós vamos falar no ar também aqui e vamos, claro, citar o seu nome, agradecer sempre, né? De uma certa forma, você nos ajuda a fazer esse programa, né? Então, isso é muito importante. O Adriano Rodrigues, de São Paulo, capital. Ah, não. É o Ananias da Silva, é de São Paulo, capital também, porque os dois são de São Paulo, né? Ele diz, sou pedreiro e fui a uma dermatologista, pois tenho umas manchas vermelhas nos braços. O médico me disse que eu tenho uma dermatite de contato e por isso deve-se provavelmente a uma reação alérgica ao cimento. Isso daria direito ao auxílio-acidente, doutor Márcio? Com certeza. O pedreiro, ele manuseia não só o cimento, como o cal também, né? Preparando a massa. Alguns pedreiros, algumas pessoas têm uma reação alérgica ao contato com essas substâncias. Isso é uma dermatite de contato, mas se transforma também numa dermatose profissional. Nem todos os pedreiros vão ter essa dermatose. Alguns desenvolvem essa dermatose. Nem por isso aqueles que desenvolvem essa dermatose deixariam de ter direito ao auxílio-acidente. É uma doença do trabalho causada pela alergia que algumas pessoas têm, outras não, mas aquelas pessoas que têm, está ali a dificuldade em exercer a sua profissão, né? De pedreiro, porque o contato com aquela substância, com o cimento, ou mesmo com o cal, provoca uma alergia na pessoa que é insuperável. Então, nesses casos, é devido ser um auxílio-acidente de 50%, né? Que se trata de uma doença do trabalho. Uma outra doença do trabalho, Carlos, bastante desconhecida, é a doença das cordas vocais da telefonista. A telefonista, os locutores como você... A gente aposentava com 25 anos. Alguns não, mas outros desenvolvem lesão nas cordas vocais. Com certeza. Em função do trabalho, né? A telefonista, os locutores de televisão, de rádio, falam o dia inteiro. E durante anos seguidos. Alguns, nem todos, acabam desenvolvendo uma lesão nas cordas vocais. Essa lesão nas cordas vocais, nesse caso, é uma doença do trabalho. Em sendo assim, tem direito ao auxílio acidente de 50%. Eu duvido, mas duvido mesmo, que exista uma telefonista ou um locutor que recebam o auxílio acidente de 50% porque sabiam que isso era uma doença do trabalho. Ninguém sabe, Carlos, essa informação é valiosa, é importante para aqueles profissionais que têm no uso da voz o seu salário, o seu trabalho, mas que um ou outro desenvolve, como a telefonista, o locutor, desenvolve uma lesão nas cordas vocais e essa lesão dá direito, sim, ao auxílio-acidente de 50% que nós tanto falamos aqui, insistimos em falar, porque é o grande desconhecido da população brasileira. Durante 24 anos, eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio, Rádio Globo, Rádio CBN. Todos os anos a gente fazia o exame de audiometria, eles mandavam para a gente fazer. Também. E também a fonoaudióloga estava sempre lá, justamente para nos prevenir em relação a isso. Então, evidentemente que eu agradeço esses 24 anos no Sistema Globo de Rádio, uma emissora a quem eu devo muito, porque graças ao Sistema Globo de Rádio eu conheci o Sidney Oliveira e graças a isso eu estou aqui. Isso em 2003, quando o Padre Marcelo foi para a Rádio Globo. Então foi quando eu conheci o Sidney Oliveira. Então veja, a rádio sempre se preocupava com isso. E uma outra coisa que tiraram, eu acho que não deveriam tirar. Nós, radialistas e jornalistas, a gente se aposentava com 25 anos de trabalho. Lembra, doutor Márcio, quando tinha isso? Aliás, muitas profissões, né? E acabaram tirando esse direito. Acabou. A reforma da Previdência, em 2019, acabou a aposentadoria especial. É um absurdo, né? Porque pessoas que trabalham com insalubridade e ali, na presença daqui, às vezes tem a sua vida abreviada ou a sua saúde deteriorada em função daquele trabalho. Pessoas que trabalham com tinta, solventes,
ficam aspirando a produto químico, uma infinidade de profissões que têm a sua qualidade de vida, a sua saúde deteriorada ou mesmo abreviada em função daquele trabalho. Como isso não daria direito à aposentadoria especial? Como que não dá? Claro que dá, mas infelizmente a reforma da Previdência, ocorrida em novembro de 2019, cancelou esse benefício, cancelou a aposentadoria especial. Entretanto, aquele trabalho desenvolvido antes da reforma da Previdência, como insalubre ou periculoso, dá direito, sim, ainda à aposentadoria especial. Aqueles que acumularam antes de 2019 esse direito. O Aquino Moreira, é do Rio de Janeiro, mora em Cabo Frio. Ele gostaria de saber se o alcoolismo crônico dá direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. O alcoolismo é uma doença como outra qualquer, aos olhos da lei, né? Mas o alcoolismo, ele tem um estigma, né? É uma doença que tem um estigma social, um preconceito muito grande em relação ao alcoólatra. Mas é uma doença como outra qualquer. E, assim, o alcoolismo dá, sim, direito ao auxílio-acidente ou mesmo à aposentadoria, né? Que o alcoolismo, ao longo dos anos, vai deteriorando a saúde da pessoa, né? E a pessoa, se ficar incapacitada em função desse alcoolismo, tem direito à aposentadoria e ao auxílio desse. Como não? É uma doença como outra qualquer, Carlos. E até porque pode desenvolver também a cirrose, né? Muitos casos de cirrose hepática, uma complicação importante do alcoolismo. Questão do fígado, né? Então, lesão nas cordas vocais também, no esôfago. Enfim, ele é alcoólatra, não tem direito. Como não tem? Tem direito, é uma doença como outra qualquer. Olha aí, o Aquino Moreira, hein? Que pergunta lá do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, viu, Aquino? Obrigado, viu, por sua participação. Faça como ele, ó. 9-1743-2323. Valdir Wilson, o Pernambuco, está colocando sempre aqui para nós, para você anotar e avisar as pessoas que você gosta. Passa para elas esse número aqui de WhatsApp, né? Se você sabe que essa pessoa tem dúvidas, tem direitos à aposentadoria, tem direitos a auxílios, que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Nós estamos aqui para isso, né? A maioria das pessoas não sabe. Não sabe, né? Não sabe. Não sabe que tem, não sabe. Não sabe. E isso, gente, é importante, porque é um trabalho que o Sidney Oliveira faz, abrindo esse espaço para nós. Nós estamos pela Rede TV, por Brasil inteiro. Estamos também pela Parabólica Digital, doutor Márcio, a TV Ultrafarma, onde esse programa é repetido. Sim. Por isso que tem tanta pergunta de vários estados, a gente vê aqui. Sim, porque esse programa é repetido lá na TV Ultrafarma, né? Tem. Então, a pessoa que não assistiu num determinado horário, assiste no outro. Então, tudo isso. E, claro, a Rede TV, que vai para o Brasil inteiro também, e a pessoa que tem a fidelidade de nos assistir aos domingos, né? Aqueles que estão com uma contagem de tempo, que se aproximam da aposentadoria, eles querem saber, pô, dá para me aposentar, não dá? É aí que está esse programa. Esse programa ajuda, é uma mão estendida para essas pessoas. Com certeza, fazendo valer o direito das pessoas em relação à aposentadoria e em relação aos direitos previdenciários. Sim. E para isso temos um mestre aqui, Dr. Márcio Coelho. Doutor Márcio, eu sempre, e aliás, na Ultrafarma, muita gente já mandou um abraço pro senhor, viu? Lá na loja, quando eu estou com o Pernambuco lá, e a gente está gravando, o pessoal, doutor Márcio, pô, e o doutor Márcio, tá bacana. Muitas pessoas perguntam, como é que eu consigo falar com o doutor Márcio, né? Porque tem dúvidas, tem direitos, a gente passa aqui o WhatsApp sempre. Sim. Então, veja o carinho que as pessoas têm com o doutor Márcio. E claro, eu estou sempre lá na loja. E as pessoas que vão à Ultrafarma têm um carinho gigantesco pelo Sidney Oliveira. Isso é inegável. Vamos acompanhar um pouquinho do nosso trabalho lá na loja da Ultrafarma? Vamos ver. Amigo da Ultrafarma está comigo aqui, fala seu nome? Marcelo. O Marcelo estava passando aqui e ele falou uma coisa para mim que eu falei, ô Marcelo, você vai ter que falar isso pro Brasil inteiro, não é possível. Como é que é a história, Marcelo? Conta pra mim aí. A minha sogra estava internada, pegou a receita, foi na farmácia lá do lado da UBS, pagou R$150, né? Ela achou que era caro, não era tanto. Foi para casa, o remédio está acabando. Aí eu falei, ó, eu vou lá perto da Ultrafarma, dá uma olhadinha no site, né, para ver. Aí lá no site estava 14. E quando eu cheguei aqui na loja, eu paguei 5. Você tem aí a economia, quanto você gastou e quanto você gastaria fora?
Ah, sim, se fosse fora era A nota atrás, né? a nota atrás, tá aqui. Quanto que é o desconto? Vê aí pra nós. De 489, eu tô pagando 218,13 centavos. Nossa, menos da metade. Você já está acostumado a comprar aqui. Você chega a fazer pesquisa ou você só vem aqui direto já para comprar? Não adianta pesquisar. Eu comprava, tem mais perto de casa várias outras farmácias, mas a diferença realmente é muito grande, sabe? E como você toma uma quantidade razoável de remédio, porque aí dá problema no coração, dá problema na próstata, dá problema num monte de lugar, e você é obrigado a tomar vários remédios. E se você não prestar atenção, você acaba gastando muito dinheiro com isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado. Se hoje eu estou economizando, graças a você ter lutado por toda essa população. E aqui eu amo o bairro da Saúde, sempre gostei. Quando eu venho, eu sei que é setor de economia, graças a você. Obrigado. Sidney Oliveira é um senhor maravilhoso. Ele começou aqui fraquinho e foi crescendo cada vez mais. Porque as pessoas que eu conheço gostam e vêm sempre aqui. E eu ajudo. Vai lá porque é bom e é barato. Você vê o carinho das pessoas, né? Toda vez eu tenho oportunidade de estar lá e eu vejo a redução dos preços genéricos. Medicamentos muitas vezes por R$1 e pouco. É um negócio impressionante que o Sidney faz. E por quê? Porque negocia com os laboratórios, porque recebe esses medicamentos, compra demais, tem muito estoque, e aí a pessoa fala assim para ele, doutor Márcio, seu Sidney, eu vou dar um desconto para o senhor. E aonde está a diferença do Sidney Oliveira e da Ultrafarma? O Sidney diz o seguinte, eu poderia ter esse lucro, mas eu reparto esse lucro. É evidente que tem que ter lucro, claro, tem que pagar os funcionários, uma empresa tem que ter lucro, claro, senão a empresa não vai para frente. Agora, é aquela história, né? Lucro a qualquer custo, não. Com o Sidney, não. Não. E eu conheço ele há muitos anos. O Pernambuco conhece, o Dr. Márcio conhece há muitos anos. Então, é aonde ele consegue pegar parte desse desconto e repassar. Como a Ultrafarma vende muito, né? Exatamente. Pode abaixar um pouco o preço, como não? Com certeza. E por isso é que a Ultrafarma é a maior farmácia do Brasil. Você conhece, não adianta. Não tem para ninguém, né? Não esqueça aí. O que é barato fica ainda mais barato os genéricos. Ela é a maior do Brasil em genéricos, não é verdade? Então é isso aí, mais um serviço maravilhoso do nosso Sidney Oliveira. E as perguntas aqui, hein? Vamos lá. O Vivaldo Barbosa agora mora em São Paulo, estado de São Paulo, né? Na cidade de Ribeirão Preto. Ele diz, sou mecânico de elevadores, trabalho registrado e no conserto de máquinas de elevadores, substituição dos cabos de aço que movimentam a cabina, tenho uma dor nas costas que não me larga por causa disso. Recebi vários períodos de auxílio-doença, mas não resolveu. Será que teria direito a algum benefício definitivo? Qual é o nome dele? Quem perguntou aqui é o Vivaldo Barbosa. Vivaldo, o trabalho do mecânico de elevador ele tem certas características. O trabalho normalmente é exíguo, Carlos, porque é no posto do elevador, né? Ou então lá em cima, na máquina do elevador. É um trabalho pesado. Né? Porque as peças a serem trocadas do elevador, risco, né? É tudo muito pesado e num trabalho exíguo. E isso facilita as posturas antiergonômicas. A pessoa erguer um peso numa posição desfavorável para a coluna, que é chamado de postura antiergonômica. A postura antiergonômica se faz presente na profissão mecânico de elevador. Não é raro ter mecânicos de elevador ter lesão na coluna, como é o caso dele. Nesse caso, os mecânicos que trabalham em elevador, desenvolvendo uma lesão na coluna, têm direito sim ao auxílio acidente 50%, que nós sempre falamos aqui. O que é o auxílio acidente? Né? Não confundam com auxílio doença, é outra coisa. O auxílio acidente é um benefício, para começar, permanente, definitivo, que a pessoa vai receber mês a mês do INSS, né? Até o dia da aposentadoria, não importa quantos anos faltarem. E a pessoa para trabalhar onde quiser. Esse mecânico de elevador,
apesar do sacrifício, pode continuar a trabalhar como mecânico de elevador ou ter outra profissão qualquer. Só que no final do mês, além do salário, vai receber o auxílio acidente de 50%, faça sol ou faça chuva. Esse benefício não é pouco, não. Esse benefício corresponde, no mínimo, à metade do salário mínimo. Metade do salário, desculpe. A metade do salário mínimo, no mínimo, podendo ser valores maiores, dependendo do salário que a pessoa recebe, né? Então, é um benefício socialmente relevante, que vai ajudar muitas pessoas. Infelizmente, é ínfimo o número de pessoas que buscam esse acidente. Infelizmente, essa aqui é a realidade. Nós temos as varas de acidentes do trabalho na capital de São Paulo. Essas varas de acidentes do trabalho eram 6 varas e agora foram reduzidas para 4 varas, apesar do número de acidentes continuar enorme, grande. Por que as varas de acidentes do trabalho estão diminuindo? Simplesmente porque os acidentes deixaram de acontecer? Não, isso não é razoável. Pelo contrário, né? Cada vez mais. Pelo contrário, a população, nós somos 200 milhões de habitantes, mas está reduzindo em função do desconhecimento. As pessoas sofrem um acidente e não se recuperam totalmente, ficam mancando, ou tornozelo, cotovelo, e fica tudo por isso mesmo, né? Prova desse desconhecimento é que as varas de acidente do trabalho, elas estão reduzindo aqui na capital de São Paulo, e também isso em outras comarcas é a mesma situação de redução de acidentes. Não porque não ocorram, mas por falta de conhecimento da nossa população, infelizmente. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, ó. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Ronildo Brito, como posso saber se já tenho tempo suficiente para me aposentar? Então, o site do meu INSS, ele fornece uma projeção de quanto tempo falta para você se aposentar. São várias modalidades de aposentadoria, não é uma só. Com a reforma da Previdência, nós tivemos algumas modalidades transitórias, como a aposentadoria por pontos, a aposentadoria por idade mínima, a aposentadoria por pedágio, enfim, são vários tipos de aposentadoria. Entre no site do meu INSS, clique na opção aposentadoria, que vai aparecer, no seu caso, se existe a possibilidade de você se aposentar ou não. Às vezes acontece da pessoa ter direito em 2 modalidades de aposentadoria. Daí a importância de procurar um advogado para escolher aquela de maior valor, entendeu? Porque às vezes a pessoa vai se aposentar por idade, mas poderia se aposentar por pontos, ou poderia se aposentar por idade mínima com um valor maior do que a aposentadoria por idade. E daí a necessidade de consultar um advogado. Mas, a grosso modo, entrem no site do meu INSS e ali vê as modalidades de aposentadoria e quanto tempo falta para cada uma delas para que você consiga atingir a sua aposentadoria. Pergunta que vem da Maria das Dores da Silva. Ela diz que sou empregada doméstica registrada, trabalho na mesma casa há 20 anos. Como posso saber se minha patroa está contribuindo para o INSS? Olha a importância dessa pergunta. Como o caso dela, trabalha 20 anos numa casa, isso é muito comum. As empregadas domésticas acabam fazendo parte da família, né? Se integrando com a família, né? Sem dúvida. A minha trabalha já comigo há uns 20 anos ou mais, né? Então, infelizmente, nem sempre as patroas, os patrões, recolhem o INSS da pessoa. Desconta, né, do salário dela, que ela é registrada. Desconta. Ela quer saber se eles estão mandando para o INSS. Repassa, né? E aí, às vezes, eu vejo casos dolorosos de pessoas que vão no escritório, empregada doméstica, com 20 anos na mesma casa, e o patrão nunca recolheu o INSS dessa pessoa. Imagina, vai para se aposentar. Vai se aposentar, não vai conseguir. Vê lá a falta do tempo, né? Como que vocês podem fazer, meninas empregadas que nos assistem nesse momento? Entrem no site do meu INSS, tá? E procure a opção CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais.
É ali que você vai descobrir se a sua patroa está, de fato, recolhendo o INSS. É importante essa informação, porque lá na frente, quando vocês se aposentarem, vocês vão ter dor de cabeça. Então é melhor resolver isso logo. Conversando com a patroa, falou, olha, você não está recolhendo o INSS, como é que eu fico na minha aposentadoria? Como é que eu fico se eu precisar do auxílio-doença? Como é que eu fico se eu precisar me aposentar por invalidez? Né? Todas essas situações dependem da contribuição que o patrão faz. Muitos, mas muitos empregadas domésticas acabam não se aposentando, ou acabam não podendo se aposentar por uma invalidez em função de ausência de contribuições. Verifiquem. Se você não sabe que é complexo, ou tem entre em contato com um advogado para ele verificar se de fato a patroa está recolhendo o seu INSS. Isso é importantíssimo. Sem dúvida nenhuma. Nossa, isso aqui é uma prestação de serviço maravilhosa. E dá para você baixar no seu celular o meu INSS para consultar o QNIS, que nem o Dr. Márcio falou, né? Então hoje é importante você ter todas essas informações para não ser surpreendida de repente. É muito comum entre as empregadas domésticas, Carlos, não haver recolhimento de INSS, sabe? E ficar tudo por isso mesmo. As empregadas às vezes até perguntam, está recolhendo o meu INSS? Independente da resposta que for dada, o bom é ver o QNIS. O bom é entrar no site do INSS e verificar se de fato está recolhendo o INSS. Isso é importantíssimo para as empregadas domésticas, que, como eu falo, elas acabam se incorporando à família, né? Fazendo parte da família, do dia a dia, da rotina da família. Mesmo assim, com todo o afeto que a família pode dedicar à empregada, nem por isso está garantido se de fato houve o recolhimento do INSS ou não. Daí a importância de consultar o QNIS no site do meu INSS. Eu tenho um amigo, doutor Márcio, que é jornalista também, e é mais ou menos esse mesmo caso. Ele foi se aposentar, ele estava já com o tempo na conta dele certa para se aposentar e constatou que uma empresa que ele trabalhou, uma empresa jornalística e uma grande empresa, não havia recolhido, faltava 7 anos. Tá aí, ó. E aí, o que aconteceu? Ele cobrou, ele procurou um advogado, evidentemente, cobraram da empresa, a empresa teve que recolher esse tempo para ele poder efetivamente se aposentar. O ideal, né, seria, hoje existe essa possibilidade, de uma consulta imediata. Se ele olhasse o QNIS, ele ia ver. Do celular mesmo, e saber se a empresa está recolhendo ou não, para interferir nesse momento, enquanto ocorre essa ausência de contribuições, consertando isso, pedindo para o empregador recolher para que, mais tarde, como esse seu amigo vai ser aposentado, demorou muito mais, né? Surge um problema, o INSS diz não, e olha a dor de cabeça que deve ter dado para esse amigo do Carlos Malho. E a partir do momento que você se cadastra e tem acesso ao QNIS, você pode olhar todo mês lá. Sim, todo mês. Você já tem a senha, você entra. Sim. Opa, recolheu, beleza. Sim. Fundo de garantia é a mesma coisa. Fundo de garantia tem o FGTS que você baixa no celular. Então, tudo isso é importante a gente passar para você. As empregadas domésticas são mais humildes. Sem dúvida. Né? E às vezes não conseguem verificar. Mas pergunte para um advogado, que ele vai te orientar. Olha, minha patroa está mesmo recolhendo o INSS, para você trabalhar mais tranquila. Com certeza. Doutor Márcio, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um privilégio ter o senhor aqui aos domingos, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade por esse bate-papo tão legal que a gente está tendo. E eu espero que aqueles que estejam nos assistindo possam, de uma forma ou outra, ser ajudados pelas perguntas aqui que estão sendo respondidas. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Grande abraço, tenham todos um excelente domingo.